Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos o tema Olhe para Jesus, o fim do orgulho começa aqui. O crescimento espiritual, veja bem, ele exige que a gente desvie o olhar de si mesmo, para focar no exemplo de serviço e na natureza de Cristo. A transformação interior, a força espiritual, tudo isso vem do reconhecimento da nossa dependência da graça, da comunhão real com o Salvador e não de um esforço próprio. A nossa identidade e o nosso valor estão na referência de grandeza de Cristo e não na nossa performance. Vamos iniciar então esta análise estruturada observando o que podemos chamar de o paradoxo do serviço, que estabelece o problema central do ego humano. Sabe, existe uma cena no Evangelho que, bem, ela incomoda. Os discípulos de Jesus, homens que caminharam com ele, estavam ali discutindo entre si sobre quem era o maior. Uma disputa de ego, pura e simples. Isso nos revela algo fundamental. O orgulho não é um problema de ignorância, mas um problema de natureza, que afeta até mesmo aqueles mais próximos do Mestre. E a resposta de Cristo é um contraponto que chega a ser desconcertante. Ele diz essas palavras durante a última ceia, poucas horas antes de ser preso. Mesmo sabendo de tudo o que estava por vir, o foco dele permanecia no serviço. Fica um contraste brutal, não é? Entre a natureza dele e a nossa. E o que Jesus fez não foi apenas um gesto, não. Foi a expressão de uma decisão. Uma decisão tomada antes mesmo da fundação do mundo. Ele olhou para a multidão e viu ovelhas sem pastor. Não com desdém, mas com uma compaixão ativa. E ele agiu. Curou, alimentou, ensinou e, finalmente, morreu. Essa é a liderança mais radical que existe. Pois bem, no plano teórico, é preciso entender que existe uma lei espiritual que governa a transformação pessoal. E a questão essencial é esta: o que se contempla? Existe um princípio atemporal que poucos enunciam com clareza. O ser humano se torna aquilo que contempla. O nosso foco determina o nosso caráter. Pense bem, se passamos o dia olhando para as nossas falhas, o que produzimos? Ansiedade. Se olhamos para as nossas conquistas, orgulho. Nós vivemos numa cultura que incentiva o olhar para dentro, o alto. Mas quando o alto se torna o centro da espiritualidade, a fé simplesmente desanda. É apenas ao fixar os olhos em Cristo que a transformação genuína pode ter início. O apóstolo Paulo, ele descreve esse mecanismo. E não se trata de um esforço de imitação, mas de uma transformação orgânica. Algo que ocorre à medida que contemplamos a glória do Senhor. Ok, mas e na prática? A aplicação prática nos mostra exatamente onde reside a verdadeira fonte de força espiritual. A verdade é que muitos cristãos são espiritualmente fracos porque olham para o lugar errado. Cristo é o depósito. Ele é a fonte inesgotável de força, de perdão e de identidade. Nós não somos o depósito. O problema central da fraqueza espiritual, portanto, é um foco mal direcionado. Então, como isso funciona? Quando a tentação se apresenta, a resposta instintiva é olhar para dentro, para a própria força de vontade. A resposta da fé, no entanto, é olhar para fora, para Cristo, o depósito. A tentação não é derrotada por determinação humana, mas pela graça de Cristo, que é mais do que suficiente para subjugar o pecado. E agora, para concluir esta sessão, é preciso observar uma inversão de perspectiva, que é de fato fundamental. Durante toda esta análise, falamos sobre olhar para Jesus como antídoto para o orgulho, a fraqueza e a tentação. E tudo isso é verdade. Mas há um detalhe guardado para o final que inverte a perspectiva de tudo o que foi visto. A questão é, não se olha para Jesus para se tornar uma pessoa melhor. Olha-se para Jesus porque ele primeiro olhou para nós. O olhar em direção a ele não é a iniciativa, entende? É a resposta. Antes que alguém soubesse o nome dele, antes de ter qualquer interesse em humildade ou crescimento espiritual, ele já havia fixado os olhos nessa pessoa e decidido que valia a pena morrer por ela. O orgulho, ele não some por meio de disciplina para ser humilde. Ele some porque se é amado por alguém que não precisava amar. E esse amor quebra qualquer ilusão de autossuficiência. Então, olhemos para ele, não como uma técnica espiritual para autoaperfeiçoamento, mas como a resposta àquele que já nos viu primeiro. Apenas olhamos. Para continuar esta reflexão, fica aqui um convite enfático. Visite o portal Encher os Olhos. E, claro, curta e compartilhe este material. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo mal.